Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Videira ou espinheiro. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho novo, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro o fogo que consuma os cedros do Líbano. Juízes capítulo 9, versículo 18, parte A, e versículos do 13 ao 15, parte A. Que tipo de pessoas somos em nossa casa? Como os outros nos consideram? Uma videira ou um espinheiro? A quem temos procurado agradar? A nós mesmos ou a Deus e ao próximo? Na Bíblia, a videira representa Cristo, que sacrificou tudo de si mesmo para produzir algo para alegrar a Deus e aos homens: o vinho novo. O vinho novo é produzido por meio do esmagar das uvas. Isso significa que Cristo, para se tornar alegria, vinho, e a Deus, foi esmagado em nosso favor. Ele foi moído por nossa causa e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Algumas vezes em nosso casamento somos colocados em uma situação em que devemos sacrificar nós mesmos para fazer o Senhor e outras pessoas felizes. Quando nessa situação oramos e contatamos o Senhor, aí então o experimentamos como aquele que alegra a Deus e alegra a outros. Se em nosso relacionamento conjugal não tivermos a experiência de viver pela nova vida, a vida de Deus, seremos como um espinheiro, pois nossa velha natureza é como um espinheiro que, mesmo querendo dar sombra aos outros, apenas os fere com seus espinhos. Não é muito difícil perceber se somos espinheiro ou videira. Se somos como aqueles que apenas murmuram e reclamam de tudo, somos um espinheiro. Há maridos e esposas que nunca estão satisfeitos. A água do banho não é quente o suficiente, a comida está fria demais, o dinheiro nunca dá, os móveis estão velhos. Durante todo o dia só resmungam: por que isto? Por que aquilo? Assim, tais pessoas nunca estão alegres e os que estão próximos a elas, muito menos. Por que são assim? É porque elas ainda vivem pela velha natureza, espinhenta, e não aprenderam a lição de ser a videira que se sacrifica para dar vinho aos outros. As pessoas mais felizes são aquelas que são menos egoístas, e as pessoas mais egoístas são as mais miseráveis. No apólogo de Jotão descrito acima, apenas o espinheiro aceitou a proposta de ser o rei sobre as árvores, porque ele era o único que só pensava em si mesmo. Ele não tinha nada para suprir, alimentar ou alegrar outros, mas ainda assim gostou da ideia de reinar sobre as demais árvores. Tudo que o espinheiro tem são espinhos para ferir. Assim, os maridos ou esposas que só pensam em si mesmo e não querem nunca sacrificar algo de si mesmo em favor do cônjuge. Suas palavras e atitudes só espinham os que se aproximam e depois não entendem porque ninguém quer estar debaixo de sua sombra. Como resultado, suas palavras não apenas ferem, mas consumem como fogo. Oh, que nossos olhos sejam abertos para ver e buscar Cristo e aplicá-lo em nossa experiência. Não temos nenhuma energia para sacrificarmos pelos outros. Porém, se tivermos a experiência de invocar o nome do Senhor Jesus em oração, o contatarmos, Ele nos fortalecerá para nos sacrificarmos pelo cônjuge. Quanto mais desfrutarmos de Cristo como aquele que se sacrifica, mais bêbados de alegria seremos. Seremos as pessoas mais felizes, pois seremos como a videira que produz o vinho para alegrar a Deus e aos homens. Nada irá nos subornar ou desviar de produzir esse vinho. Dessa maneira, todos que nos contatarem, principalmente os mais próximos, estarão alegres por nós e conosco. Seremos como a videira que sempre produz algo novo para a alegria de Deus e de nosso próximo. Senhor Jesus, obrigado por seres a videira verdadeira. Obrigado, Senhor, por teres sacrificado a Ti mesmo por nossa causa.
Senhor Jesus, Tu és minha alegria, mas eu quero tomar-te também como aquele que se sacrifica pelos outros, que alegra os outros. Senhor, enche-me de Teu Espírito e salva-me do egoísmo. Faze-me um contigo como um produtor de alegria para o próximo e para Deus.